aprenda a delegar responsabilidades. Aprenda a delegar responsabilidades. O que esses apóstolos eles fizeram? Eles disseram assim: olha, escolham 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Para quê? Para alimentar a viúva. Aí você pode pensar assim: cara, para alimentar a viúva tem que ser homem cheio do Espírito Santo? Para alimentar a viúva tem que ser homem cheio de sabedoria? Para alimentar a viúva tem que ser homem de boa reputação? Qualquer um não pode ir lá e alimentar essas viúvas? Pois é, não pode. Os apóstolos disseram que para resolver esse problema tinha que ser 7 homens cheios de sabedoria, boa reputação e poder do Espírito Santo. Imagina, você vai pôr o cara para cuidar, porque o cara ia precisar cuidar dos alimentos, do caixa da igreja, você vai pôr um cara que tem fama de ladrão lá? Não pode. Surge um problema ali para resolver uma discussão, o cara tem que ter sabedoria, tem que ser cheio do Espírito Santo. Então, se surgir um problema e você sabe que aquilo vai te desviar do seu foco, delegue. Mas não delegue para qualquer pessoa. Delegue para pessoas cheias de sabedoria, cheias do poder de Deus e cheias do Espírito Santo. As menores atividades da igreja precisam dessas três qualidades. Pessoa cheia de sabedoria, boa reputação, cheia de sabedoria e cheios do Espírito Santo. Quando a gente ordena uma pessoa como pastor na Manaim, a gente não pergunta o que os irmãos pensam dele. A gente quer saber o que o patrão dele lá fora pensa dele. O que na escola o professor fala desse aluno aqui? O que seus clientes dizem de você? Ah, você combina para entregar um negócio em 30 dias e leva 60. Cara, se você faz isso com as coisas do mundo, com as coisas de Deus, tu não presta não. Não presta para fazer. Percebe? Primeira, boa reputação. Como é que ele trata a esposa dele? Ele bate, ele agride? Cara, nem crente tu é. Nem crente você é. Nem cristão você não é. Percebe? Então, primeiro a reputação da pessoa lá fora. Porque aqui eu posso representar um papel. Você não me conhece a minha vida. Você não sabe quem eu sou. Então, para qualquer coisa que se exerça na igreja, é preciso ser pessoa cheia de sabedoria, boa reputação lá fora, cheia de sabedoria e cheia do Espírito Santo. As pessoas elas não rejeitam Jesus pura e simplesmente. Se você perguntar para qualquer pessoa aí na rua quem foi Jesus, eles vão falar no mínimo que Jesus foi um homem bom, que Jesus foi uma pessoa extraordinária, no mínimo. Eles rejeitam o mau testemunho que os evangélicos dão na sociedade. O mau testemunho que os evangélicos dão. Só que o problema é que quando você dá um mau testemunho, não é o seu mau testemunho. A igreja inteira começa a ser mal falada por causa do seu mau testemunho. Você não está mais sozinho. Não é mais o Carlos, não é mais a Andréia. Se a Andréia pisa na bola no trabalho dela, essa crente aí, essa igreja que ela vai deve ser uma porcaria. Se os meninos que frequentam aqui começam a falar palavrão na rua e bater no amiguinho na escola, mas eles não frequentam aquela igreja lá e tal. Percebe? Você não está mais sozinho. E Jesus disse: os escândalos virão, mas ai por meio daqueles que os escândalos vierem, porque era melhor amarrar uma pedra no pescoço e se atirar ao mar, do que fazer com que um desses pequeninos que creem em mim venham a se escandalizar. Então, tudo que se faz na igreja, realmente existe a necessidade de ser delegado, caso vá te desviar do foco. Isso vale para a família também. Isso vale para o trabalho. Às vezes, quem exerce liderança, às vezes tem essa mania de querer acumular tudo. Eu faço tudo. E hoje em dia, as pessoas elas acumulam hoje em dia, muitas vezes, porque elas têm vergonha de pedir para o outro fazer. Ou porque elas já pediram e as pessoas não fizeram. Então ela fala: deixa, é melhor eu fazer do que arrumar confusão. Não é assim?
É assim que acaba sendo muitas vezes. Não, deixa que eu prefiro eu mesmo fazer, porque... Mas não é esse o ideal. Porque se você começa a acumular tudo, você não faz nada bem feito. E você deixa de fazer aquilo que era mais importante que Deus tinha mandado você fazer. Então talvez seja a hora de delegar. Talvez seja a hora de ensinar o filhinho, a filhinha a cozinhar. Talvez seja a hora de fazer o moleque limpar o jardim, varrer o quintal. Talvez seja a hora de delegar a responsabilidade também. Porque senão, na hora que você faltar, e aí? Vai ser um Deus nos acuda, ninguém sabe fazer nada.